Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou falar sobre os meios de recuperação judicial da empresa, abordando cada inciso do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. É importante falar que eles não são exaustivos, mas apenas exemplos que podem ser adotados como estratégia. A prática da advocacia empresarial no setor é extremamente especializada e seu foco é reverter o quadro de quebra em tempo mínimo. Os meios de recuperação judicial da empresa tiveram inovação significativa com a Lei 14.112 de 2020. Por isso, agora temos a possibilidade de apresentação de plano alternativo. Essa é uma forma de pressionar a gestão da recuperanda e, ao mesmo tempo, de proporcionar concorrência entre diferentes opções, aproveitando a elasticidade do mercado. Temos que tomar cuidado, claro, para que essa concorrência não gere risco maior à manutenção da atividade empresarial. Esse risco atingiria também os credores, pois eles precisam que a empresa siga forte para quitar suas responsabilidades. Isso também estimula o mercado de reestruturação de empresas, que vai ter que concorrer ainda mais entre si. Eu, que trabalho na área, adoro uma concorrência saudável, muito embora uma disputa por controle acionário pode deixar todos os profissionais envolvidos sem dormir por algum tempo. E é um mercado cheio de pessoas extremamente eficientes em todo o país, que são contratadas para pegar um negócio em dificuldades e reverter o quadro. Eu tive a feliz oportunidade de conhecer muitas delas, e são pessoas simplesmente fantásticas, essa gente que tira leite de pedra. É importante frisar o quanto a recuperação da empresa é essencial, evitando um processo falimentar. Uma falência, além de normalmente durar mais de 10 anos, apenas recupera, em média, 6,1% da dívida. Essas informações são do Observatório da Insolvência e podem ser acessadas no site da Associação Brasileira de Jurimetria, cujo link estará no artigo do blog. A pesquisa se debruçou especificamente nas falências do Estado de São Paulo, cujas varas especializadas possuem certamente muita expertise no caso. Assista esse vídeo até o fim, pois você vai entender quais são os meios de recuperação judicial da empresa. A estrutura dos meios de recuperação judicial da empresa é desenvolvida em relação ao caso concreto, com respeito absoluto aos credores e o foco na manutenção da atividade. O objetivo é manter a fonte geradora de valor social, que é a empresa brasileira, das quais muitas famílias se sustentam. Dependendo do porte da empresa, sua quebra pode ser uma catástrofe para uma cidade ou mesmo para um estado. O escritório de advocacia empresarial especializado em recuperação judicial e reestruturação de negócios trabalhará junto a profissionais com profundo conhecimento financeiro e gerencial. O advogado especializado na área vai ser extremamente dinâmico na formatação de soluções criativas para tirar a empresa da situação de risco. É um trabalho de organização da casa, partindo de uma identificação de prioridades para, com um estudo de viabilidade bem elaborado, assumir compromissos realizáveis com os credores. Gestão e equipe especializada no desenvolvimento do plano de recuperação judicial devem estar em constante diálogo para criar alternativas sólidas e coerentes com as possibilidades. As soluções funcionais são sempre abordagens complexas, enfrentando a crise de todas as formas possíveis, enxugando quando tiver que enxugar e investindo em aspectos pontuais. Os credores serão a balança do plano de recuperação e, por isso, precisam estar satisfeitos com a solução, pois só assim a empresa não irá à falência. Quem nunca se envolveu com a criação de um negócio pode não ter ideia da dificuldade de criar uma empresa no Brasil. Ocupamos a posição 138
na pesquisa Doing Business do Banco Mundial sobre facilidade de iniciar um negócio. Ou seja, aqui está longe de ser fácil, de modo que temos que nos esforçar bastante para manter os que tiveram algum grau de sucesso. E por isso, ter uma boa equipe especializada no desenvolvimento do plano e dos meios de recuperação judicial da empresa é tão importante. O artigo 50, inciso 1 da Lei 11.101 de 2005 fala da concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, sendo o meio primordial de recuperação judicial. O plano sempre vai abordar condições de pagamento que caibam no orçamento da empresa e, portanto, na análise de viabilidade. É aqui que entra o essencial abatimento nos passivos e imprescindível dilação dos prazos de pagamento. Ou seja, correndo tudo como o plano prevê, qual é o caixa disponível a cada momento e como a empresa conseguirá pagar quais passivos dentro de qual horizonte. Não adianta criar um plano de pagamento descolado da análise de viabilidade da empresa e dos projetos de retomada econômica. Todos esses aspectos, frutos de negociação cuidadosa junto aos credores e estudo aprofundado, devem funcionar em harmonia. O artigo 50, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005 aponta como meio de recuperação judicial a cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, ferramentas muito comuns de reestruturação empresarial. Uma reorganização societária pode ocorrer para alcançar objetivos diferentes, como operacionais, fiscais, comerciais, societários, trabalhistas, sucessórios ou até mesmo de proteção patrimonial. Seja como for, é muito comum que a empresa precise organizar a casa, segmentando seus riscos de forma a aumentar as chances de sucesso da recuperação judicial. Todo esse malabarismo tem um foco no pagamento dos credores e na estabilização da situação econômico-financeira da empresa. Essa reestruturação pode também surgir como um mecanismo que propicie a realização de um financiamento DIP, aumentando as probabilidades de satisfação dos credores. Sobre financiamento DIP, não deixe de checar nosso material sobre o tema. É essencial que os operadores do direito que atuem em recuperação judicial entendam muito bem as dinâmicas e razões de uma reestruturação societária. Só assim poderão avaliar a adequação e conduzir sua realização de uma forma que torne o procedimento claro para todos. A cisão é a divisão ou separação total ou parcial do patrimônio e da operação de uma empresa, formatando-os dentro de nova empresa ou de outra já existente. A fusão será o resultado da união de duas ou mais empresas em um único negócio, resultando em objetivo unificado. Em geral, é uma operação bastante complexa, devendo ser cuidadosamente desenhada, até mesmo em razão da reorganização da cultura empresarial. No Brasil, tivemos poucas operações de fusão, sendo bem mais comuns as incorporações. A incorporação ocorre quando uma empresa absorve outra empresa ou grupos de empresas. É muito comum, por exemplo, na aquisição de empresa menor do mesmo mercado da maior. Essas aquisições muitas vezes buscarão economia de escala e compra de fatia de mercado. Por exemplo, uma grande empresa de transportes que opera no Sudeste e resolve adquirir uma outra menor que atua em área não coberta pela primeira, como o Centro-Oeste. Chamamos de transformação quando uma empresa muda o seu tipo societário ou natureza jurídica, deixando de ser sociedade anônima para ser limitada, por exemplo. Querendo saber mais sobre sociedade anônima,
não deixe de dar uma olhada em nosso material sobre o tema. Em geral, operações de transformação vão ocorrer em meio a mudanças na estrutura de controle da empresa. Como os direitos e obrigações mudam com a alteração do tipo societário, muitas vezes a transformação vai compor parte de uma estratégia mais complexa. A cessão de cotas ou ações é o ato pelo qual uma ou mais partes cedentes transferem para outra determinada parcela de cotas ou ações de certa empresa. O artigo 50, inciso 3 da Lei 11.101 de 2005 fala sobre a alteração do controle societário enquanto meio de recuperação judicial da empresa. Ela pode ocorrer de forma total, com a venda do poder de controle, ou parcial, com a entrada de novo sócio no bloco controlador, por exemplo. Tudo isso busca mudar a bússola da empresa devedora, com novos interesses envolvidos na recuperação, ampliando as probabilidades de sucesso. Em sede de recuperação judicial, essa alteração pode ocorrer, por exemplo, com injeção de capital na empresa, sendo comum uma formatação de condicional de homologação do plano, ou seja, a composição do controle societário será alterada com aporte de recursos, mas na condição de que o plano seja homologado. Dessa forma, o novo sócio investidor busca garantir que seu aporte não seja efetuado sem as condições que ele reputa necessárias para que a empresa saia da crise. Afinal, ninguém quer lançar dinheiro em empresa afundando, o que é absolutamente natural. A Lei 11.101 de 2005, no artigo 50, inciso 4, indica como meio de recuperação a substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou a modificação de seus órgãos administrativos. Essa opção tem por base a ideia de que a crise decorre de uma má gestão. Recentemente, tivemos o evento disruptivo da pandemia, com efeitos macroeconômicos que derrubaram muitas empresas no mercado. Sem esse tipo de acontecimento, é comum o acolhimento de mudança de gestão em Assembleia Geral de Credores, no curso da recuperação judicial. Essa alteração é favorecida pela possibilidade de apresentação de plano alternativo. Geralmente, vai ser assim que ocorre essa dinâmica ou mesmo associada à mudança de controle da empresa. Afinal de contas, vai ser difícil a gestão que requereu a recuperação judicial pedir sua própria substituição. O artigo 50, inciso 5 da Lei 11.101 de 2005 propõe a concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. É basicamente uma entrega de ingerência no curso da recuperação judicial. O ponto é que os credores não estão em um momento de confiança em relação à administração da empresa devedora. Por isso, recebem direitos de intervir nos caminhos que essa for tomar, evitando ações que não sejam de seus interesses. Eleger uma equipe de gestores pode ser algo que fomente a confiança na administração, mas é importante avaliar se já existe um projeto sólido de retomada em curso. Recompor uma gestão em meio aos curtos prazos de uma recuperação judicial pode ser bastante arriscado. Nesse sentido, nunca é demais frisar que a empresa recuperanda deve manter o quanto possível o diálogo aberto com os credores. Eu sei o quanto uma recuperação tem aquele clima de furacão, onde tem uma casa voando, um carro batendo em uma árvore no espaço, enfim, no meio daquele caos, o gestor está muito focado em ancorar ao máximo as coisas no chão e fica sem tempo nenhum, pois precisa melhorar seus indicadores-chave. Mesmo assim, a clareza e o debate nunca devem ser esquecidos, pois do lado dos credores não estão apenas empresas, mas pessoas. Essas pessoas possuem visões e percepções particulares do que está acontecendo, e você precisa manter o canal de diálogo aberto,
para que elas se sintam seguras e respeitadas. Outra questão desse inciso é que a gestão de uma empresa é algo que requer muita rapidez e dinâmica. O poder de veto tende a dificultar os movimentos e até impedir uma recuperação mais sólida. Por isso, essa medida deve ser uma alternativa de último caso, pois ninguém, e isso inclui os credores, quer dificultar a recuperação da empresa. Como já falei antes, uma falência demora cerca de 10 anos e só viabiliza o pagamento de 6,1% dos créditos devidos, em média. Ou seja, recuperar a empresa é o caminho. A Lei 11.101 de 2005, em seu artigo 50, inciso 6, propõe um aumento de capital social enquanto meio de recuperação judicial. Ocorre quando um sócio entra com mais recurso, dando uma sobrevida para a empresa, ampliando seu capital. No entanto, colocar dinheiro em um negócio em risco de falência não é uma decisão das mais seguras e vai normalmente ser realizado com todo cuidado. Esse aumento pode ser negociado enquanto condicional à homologação do plano de recuperação judicial, pois o acionista não vai querer estruturar aporte com risco de perda de investimento. O Deep Financing tende a esvaziar a aplicação desse inciso, pois dá mais segurança ao capital novo. O próprio acionista da empresa terá a oportunidade de injetar capital resguardado por uma alienação fiduciária, dentro de uma sociedade de propósito específico, por exemplo. Pode ser realizada também via AFAC, que é o aporte para futuro aumento de capital, de modo a ter maior segurança e garantir aumento de participação societária. O artigo 50, inciso 7 da Lei 11.101 de 2005 trata da solução do trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados, enquanto meio de recuperação judicial. Isso pode acontecer quando outros grupos, como os empregados, tenham mais condições de gerir a empresa do que a administração que a levou à crise, por exemplo. No entanto, é preciso muito cuidado para delinear as relações entre o contrato de arrendamento e os passivos da recuperação, para não gerar confusões. O meio de recuperação judicial informado pela Lei 11.101 de 2005, no artigo 50, inciso 8º, é a redução salarial, compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Essa opção decorre do fato de que o passivo trabalhista é comumente um dos maiores e de maior risco na recuperação. Nesse sentido, a estrutura de custos trabalhistas pode ser um fator que dificulte a retomada econômico-financeira da empresa. Assim, acordos ou convenções coletivas poderão ser realizados para melhorar os custos, caso isso torne o negócio mais viável. O passivo trabalhista é um grande fator de pressão na recuperação judicial, pois ele deve ser pago, em regra, em até 1 ano. Os passivos de até 5 salários mínimos por trabalhador, vencidos até 3 meses antes do pedido de processamento da recuperação, deverão ser pagos no primeiro mês. Esse prazo de 1 ano pode ser estendido por mais 2 anos, alcançando 3 anos no total, nos termos do artigo 54, parágrafo 2º, acrescentado pela Lei 14.112 de 2020. Para conseguir essa extensão, a empresa deverá apresentar garantias, ter a aprovação dos credores trabalhistas e pagar os passivos integralmente. É importante frisar que bons salários e boas condições de trabalho, em geral, tendem a reter mão de obra mais qualificada e dedicada à empresa. Por isso, essa deve ser uma medida que, na minha visão, só deve ser aplicada em último caso. Contudo, é importante salientar que de nada adianta preservar condições trabalhistas se a empresa acabar falindo. O artigo 50, inciso 9 da Lei 11.101 de 2005 fala na dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro.
Essas não são medidas tão funcionais enquanto meios de recuperação judicial. Isso em razão de que os mesmos benefícios, de uma forma ou de outra, são alcançados com a extensão de prazos e descontos no pagamento dos passivos. Entretanto, caso a empresa possua um bem que não seja necessário ou essencial à manutenção de suas atividades, ela poderá dá-lo em pagamento para um ou mais credores. O artigo 50, inciso 10 da Lei 11.101 de 2005 indica que os credores poderão optar pela constituição de sociedade, de modo que eles poderão assumir a empresa. Converterão, enquanto meio de recuperação judicial, seus direitos creditórios em participação societária, caso entendam ser este um bom investimento. Não deixa de ser uma opção interessante. Imaginemos que os credores percebem que a empresa possui boas chances de ter sua homologação alcançada. Em razão disso, poderão optar por assumir uma parte dela, aproveitando essa fase de baixo valor. Portanto, pode bem ser uma boa oportunidade de aproveitar o desvalor proporcionado pela circunstância de a empresa estar em recuperação. O meio de recuperação judicial informado pelo artigo 50, inciso 11 da Lei 11.101 de 2005 é a venda parcial dos bens. Ela poderá ocorrer quando esses ativos não forem essenciais para a sua retomada econômica. Afinal de contas, uma recuperação judicial que opta pela venda de bens essenciais pode muito facilmente estar indo na direção da falência. É a produção de valor da empresa que garante o pagamento dos credores e dos impostos, além de sustentar salários e fomentar a economia nacional. No entanto, por vezes será importante a alienação parcial, de modo a concentrar o foco das atividades empresariais. Afinal de contas, a gestão da empresa poderá encontrar na amplitude das atividades uma das razões para suas dificuldades econômicas. O artigo 50, inciso 12 da Lei 11.101 de 2005 possibilita a equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Esse é um meio de recuperação judicial essencial para a empresa em crise. Se seus passivos ficarem sujeitos, por exemplo, a juros bancários compostos, não existe plano de recuperação que aguente a pressão que será exercida no fluxo de caixa. Por falar nisso, escritórios de advocacia empresarial com prática na área falimentar vão geralmente propor pagar os passivos bancários antes de requerer recuperação judicial. Bancos, mesmo os públicos e os de fomento, dificilmente vão ceder em redução de valor ou prazo. Isso é algo normal e de se esperar, pois as instituições financeiras trabalham no mercado de capitalização e possuem grande expertise em cobrança. Ficaram com um ativo de má qualidade na mão e provavelmente vão alienar esse crédito, securitizando seu risco. Aquele ativo agora está na fila de uma recuperação judicial e sua capitalização foi dramaticamente reduzida. O artigo 50, inciso 13 da Lei 11.101 de 2005 trata do usufruto da empresa enquanto meio de recuperação, proporcionando a transferência das atividades empresariais para determinada parte. Essa, por sua vez, vai angariar seus frutos por determinado tempo, remunerando a recuperando. Depois do fim desse prazo, as atividades serão retomadas e, do mesmo modo, os lucros da empresa. Para mim, é confuso assumir o usufruto de uma empresa que precisa de um processo de recuperação. Se ela gera dinheiro, você usa esse recurso para pagar passivos. Se alguém pega o usufruto, não vai te pagar mais do que o dinheiro que ela gera, pois isso não faria sentido. E depois disso,
A parte vai devolver a empresa arrumada, toda organizada e dando lucro, ou vai entregar ela em uma situação ainda pior? Claro que isso pode acontecer com uma parte da empresa apenas, como o estacionamento de uma localidade ou algo assim. Além disso, é bem funcional em casos do agronegócio. O artigo 50, inciso 14 da Lei 11.101 de 2005 apresenta a opção da administração compartilhada enquanto meio de recuperação judicial, que é um conceito muito interessante. O fato é que alguns dos credores podem querer se envolver mais ativamente nas decisões da empresa, de modo a buscar garantir o recebimento de seu crédito. O compartilhamento da gestão também implicará no compartilhamento da responsabilidade sobre as decisões administrativas da recuperanda, que é um ônus, pois gera risco. Contudo, sendo bem conduzido, pode representar um grande avanço na transparência e confiança no processo. Existem no mercado algumas empresas e alguns profissionais extremamente especializados em gestão compartilhada em recuperação judicial. O artigo 50, inciso 15 da Lei 11.101 de 2005 possibilita a emissão de valores mobiliários enquanto meio de recuperação judicial, no caso da empresa ser uma sociedade por ações. A injeção de dinheiro novo será providencial para que os credores sintam segurança, pois dificilmente uma empresa terá êxito em sair da situação de crise sem capital novo. Essa emissão de valores mobiliários ocorrerá com a pendência da homologação do plano de recuperação judicial. O valor da aquisição das ações terá uma relação direta com o risco do investimento, e a equipe especializada na recuperação judicial de empresas saberá conduzir essa estruturação. Sobre o assunto de capitalização nesse contexto, não deixem de conferir o nosso trabalho sobre Deep Financing na recuperação judicial. A Lei 11.101 de 2005, em seu artigo 50, inciso 16, viabiliza a constituição de sociedade de propósito específico, a SPE, para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor. Ou seja, o meio de recuperação judicial será a formação de uma empresa com titularidade de um ou mais credores para transferir determinados bens ou ativos do devedor. Dessa forma, os credores receberão bens em pagamento via uma SPE. Essa SPE não deverá arcar com quaisquer passivos decorrentes da recuperação judicial, conforme indica o artigo 50, parágrafo 3º da Lei 11.101. E assim deve ser, pois o credor está recebendo esses ativos como pagamento e não seria justo levar uma dívida embutida. O artigo 50, inciso 17 da Lei 11.101 de 2005 possibilita a conversão de dívida em capital social enquanto meio de recuperação judicial. É uma alternativa bem autoexplicativa e dependerá, obviamente, do aceite do credor ou credores. Esse ativo que foi convertido em capital social poderá, a depender das condições da operação, ser vendido para terceiros em momento oportuno. Os credores, muitas vezes, precisam dos recursos com urgência e querem se desfazer daquela complicação, buscando liquidez para evitar que eles mesmos entrem em crise financeira. Por outro lado, empresas em recuperação muitas vezes se encontram em dificuldades para cumprir com os pagamentos, de forma que essa pode ser uma excelente oportunidade. Nesse contexto, comprar créditos contra uma empresa em recuperação judicial com o deságio acaba sendo uma estratégia interessante de assumir posição acionária considerável de uma empresa. Muitos grupos empresariais buscam empresas em recuperação judicial para comprar participação, pois elas valorizam muito ao sair da crise. Existe um complexo ecossistema nesse setor, cheio de gente competente. Com uma solução de mercado pontual e eficiente, em geral, teremos do outro lado uma empresa mais forte e resiliente.
O artigo 50, inciso 18, da Lei 11.101 de 2005, fala da venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores, não submetidos ou não aderentes, condições no mínimo equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Essa é a opção de meio de recuperação judicial referente à aquisição de ativo por terceiro, mesmo que alheio à recuperação judicial. A lei fala em venda integral, mas poderá ser parcial também, pois não seria coerente que ela permitisse venda integral e proibisse a que só envolvesse uma parte. Se esse meio de recuperação é apresentado pelo devedor, ele deverá esclarecer no plano qual será o alcance e o objetivo da medida. No entanto, se esse meio de recuperação for apresentado em plano alternativo pelo credor, certamente surgirá um debate sobre o direito de propriedade. O objetivo da operação será garantir a manutenção da atividade empresarial, mesmo que em mãos de terceiro. Ainda assim, quando o titular das ações ou cotas não quiser alienar seus ativos, um debate deverá ser realizado para que seja definido o valor dessa propriedade. Participações societárias não possuem um valor facilmente identificável, de forma que o cenário no qual são avaliadas pode gerar grande flutuação na apreciação. Por isso, certamente veremos muitos conflitos decorrentes da aplicação desse inciso em casos de apresentação de plano alternativo. Gostou desse vídeo sobre os meios de recuperação judicial? Compartilhe, fale de sua experiência no assunto e comente o que achou. O artigo na íntegra você encontra em nosso blog, com referências e citações. O link estará abaixo na descrição. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas e novos vídeos sobre o direito empresarial e a prática do escritório de advocacia empresarial. Obrigado.